E agora eu mudo de assunto porque após 13 horas de julgamento, 3 homens foram condenados pela justiça por homicídio com 2 qualificadoras. Isso contra Adriano Teles. O empresário foi assassinado em março de 2016, quando estava em um bar na cidade de Tobias Barreto. As investigações da polícia mostram que Adriano morreu por engano. Ele teria sido confundido com outra pessoa. Detalhes agora na reportagem de Leonardo Barreto. O julgamento durou 13 horas e atraiu muita gente ao fórum do município de Tobias Barreto. Os 3 réus foram condenados por homicídio qualificado, por envolvimento na morte do empresário Adriano Teles, em março de 2016. Os réus identificados como Douglas Amado, Rafael de Aguiar e Ranfley do Nascimento receberam penas que variam entre 19 e 21 anos de prisão. Eles deverão cumprir as penas em regime fechado, sem direito de recorrer da sentença em liberdade. Foi concluído, depois de 13 horas de julgamento, o Conselho de Sentença acatou a tese da acusação do Ministério Público e da assistência da acusação de que os 3 acusados, nas devidas medidas de suas participações no crime, eles foram sim responsáveis pelo cometimento do homicídio duplamente qualificado de Adriano Teles. A prova estava bastante contundente, o Ministério Público sustentou com convicção que o homicídio foi, de fato, praticado, que foi duplamente qualificado e que os 3 tiveram envolvimento nesse homicídio. As provas, segundo a convicção do Ministério Público, que foi abraçada pelo Conselho de Sentença, é de que as provas são sim suficientes. Imagens de um circuito interno de TV mostraram o momento em que um dos homens chega ao bar onde o empresário estava e efetua os disparos. Ele passa, olha onde o empresário estava sentado, retorna e atira. Rafael, um dos condenados, teria contratado os outros 2 para executar um desafeto, que seria seu adversário no tráfico de drogas na região. A investigação aponta que o assassinato foi uma vingança de grupos rivais do tráfico e que a vítima, Adriano Teles, morreu por engano, provavelmente confundido por ter um biotipo parecido com o da pessoa que deveria ser morta. A participação do Douglas foi trazer o executor dos disparos para Tobias Barreto e ele ficou hospedado nessa pousada. E a funcionária dessa pousada reconheceu tanto o Ranfley, que foi o acusado de ser o autor dos disparos, quanto o próprio Douglas, que é um dos acusados, que moram aqui em Tobias Barreto e que prestou esse auxílio a ele aqui para que ele pudesse cometer o crime a mando do Rafael. Adriano, meu filho, era um homem que não tinha quem não gostasse dele nessa terra aqui. Você sabe disso, né? Era um homem de bem. Um homem do bem e de bem. E que só fez o bem. Eu convivo com a saudade dele eternamente. O vídeo, eu só abri o olho, eu lembro de meu filho. Não sai do meu coração um dia sequer. Agora eu estou administrando a vida. Agora a saudade e a falta é muito grande. Ao seu Jair, pai do Adriano, todos os familiares e amigos, os meus sentimentos. Não é fácil quando a ordem da vida se inverte. Quando é um pai que enterra um filho e com essa justificativa é ainda mais difícil da gente se confortar. Saber que o seu filho foi morto por engano, porque parecia com alguém. Isso para mim realmente é inadmissível. A gente está falando de um país em que a gente não tem a pena de morte. A gente precisa reforçar esse assunto aqui, porque às vezes parece que é lei fazer justiça pelas próprias mãos e não é. A gente não tem a pena de morte. O seu Jair agora está chorando a ausência de um filho que ele não vai ver mais nunca, não nessa encarnação. Não sei no que você acredita, você que está em casa, mas não vai ver o filho mais, simplesmente porque alguém achou que ele parecia com a outra pessoa. E esse alguém se achou no direito de matar uma outra pessoa. E aqui eu mais uma vez reforço, eu não quero saber a motivação, até porque não foi informado, só foi dito, né, que seria por engano. Uma pessoa matou a outra por engano. E aí, mais uma vez, eu te pergunto, e está certo a gente sair por aí matando todo mundo? Acho que não, né, minha gente? Vamos colocar a mão aí na consciência.